O presidente eleito Jair Bolsonaro disse hoje que a reforma da Previdência, fatiada, dividida em vários projetos, pode começar a ser votada já nos primeiros meses de 2019. Ainda pela manhã, Jair Bolsonaro recebeu uma medalha no QG do Exército, a do pacificador com palma, por um feito há 40 anos, quando era militar. Ele arriscou a vida para salvar o colega Celso Moraes, que estava se afogando. Bolsonaro almoçou com o alto comando e, na saída, falou com os jornalistas. Bolsonaro voltou a dizer que pretende apresentar uma proposta fatiada da reforma da Previdência, começando com a discussão da idade mínima para a aposentadoria. Ele defende o aumento de 2 anos para homens e mulheres. O presidente eleito, entretanto, não explicou de qual idade partiria esse aumento. A proposta do governo Temer, que está parada no Congresso, é de 62 anos para mulheres e 65 para homens, depois de um período de transição. Não adianta apresentarmos uma boa proposta, um bom projeto, e ele acaba ficando na Câmara ou no Senado. Será o pior dos quadros possíveis. Então, o grande problema nosso, acredito que o que mais interessa, num primeiro momento, é a idade mínima. Então, vamos começar com essa ideia, pode mudar até lá. Isso não quer dizer que houve recuo, é sinal que houve mais negociação, mas a ideia é começarmos pela idade e depois apresentarmos outras propostas. Outros pontos da reforma, como, por exemplo, o tempo de contribuição e as mudanças para igualar o sistema de aposentadoria dos servidores públicos aos do setor privado, seriam encaminhados em projetos separados. Desse jeito, Bolsonaro disse que o Congresso pode começar a votar logo no primeiro semestre. O mais rápido possível, Que for no primeiro mês é impossível. Nos primeiros 6 meses, com toda certeza, o Congresso começará a votar essas propostas. Este cientista político diz que o fatiamento da reforma da Previdência tem efeito no primeiro momento, mas não resolve o problema. Do ponto de vista positivo, uma reforma fatiada envolve menos resistências dentro do Congresso, porque provavelmente, se esse for o caminho a ser tomado pelo presidente Bolsonaro, o governo vai escolher levar um projeto que não toque em pontos polêmicos. De outro lado, como desvantagem de um projeto fatiado, é o fato de que ele não resolve todos os problemas. A própria expressão, em algum sentido, já dá a ideia de que ele ataca algumas questões, mas não resolve a figura como um todo. O Ministério da Fazenda reforça que a reforma da Previdência é fundamental para o reequilíbrio das contas públicas e também para reduzir a desigualdade social no Brasil. Um relatório da Assessoria Especial do Ministério, divulgado hoje, mostra que 41% dos benefícios pagos pela Previdência beneficiam os 20% mais ricos da sociedade, enquanto apenas 3% dos recursos vão para os mais pobres. De olho na pauta que vai precisar aprovar no Congresso, Bolsonaro continuou as conversas com os partidos. Primeiro, com o PR, que confirmou que o partido vai integrar a base do governo, mas não garantiu votos. Oficialmente a base do governo. Nós vamos discutir dentro da nossa bancada com todos os parlamentares e cada um depois terá a sua independência de votar como achar melhor. Os tucanos também vieram ao encontro de Bolsonaro. Entraram e saíram dizendo que sabem da necessidade de apoiar o governo naquilo que estiver de acordo com o programa do partido. O governo Bolsonaro vai ter apoio para tudo aquilo que também é a agenda tucana, todas as reformas, a agenda que nos une, a reforma previdenciária, tributária, pacto federativo, redução da máquina pública. O presidente eleito também foi questionado sobre a apuração preliminar que a Procuradoria-Geral da República fará sobre menções de delatores da Lava Jato ao seu futuro ministro da Casa Civil, Onyx Lorenzoni. Em havendo qualquer comprovação, obviamente, ou uma denúncia robusta, contra quem quer que seja do meu governo, que esteja ao alcance da minha caneta BIC, ela será usada, ok? O futuro ministro Lorenzoni disse que concorda integralmente com a posição do presidente eleito sobre o afastamento de integrantes da equipe que forem alvo de denúncia robusta e que o futuro governo não foi eleito para fazer o que sempre foi feito. O Supremo Tribunal Federal arquivou um inquérito que investigava o banqueiro André Esteves, do BTG Pactual.
No ano passado, o inquérito que tramitava na Justiça Federal de Brasília foi desmembrado do processo em que políticos do MDB são investigados por suspeita de organização criminosa. A defesa alegava que não havia provas. A maioria dos ministros do Supremo seguiu o voto do ministro Marco Aurélio pelo arquivamento, porque o caso completou 1 ano sem providências ou denúncia. A defesa de André Esteves declarou que os fatos já tinham sido apurados anteriormente e que o Ministério Público não havia encontrado nenhum indício contra ele. A Câmara dos Deputados aprovou mudanças na Lei de Responsabilidade Fiscal que, na prática, liberam prefeitos para ultrapassar o limite de gastos com pessoal. Deputados justificaram o apoio à mudança na Lei de Responsabilidade Fiscal por causa da crise econômica. Ela tem repercussões financeiras graves, que o PIB brasileiro perdeu força, que a economia não conseguiu se reerguer e que isso tem repercussões financeiras na estrutura dos estados, do Estado Federal, da União, mas também dos entes federativos, tanto estados quanto municípios. Há municípios que têm perdas grandes. Mas houve críticas à brecha. Quando se abre uma exceção para variações de receitas possam flexibilizar as punições, nós estamos abrindo aqui uma porteira para qualquer desculpa de impacto de receita que tem os municípios seja mais uma vez flexibilizado as sanções. Não faz qualquer sentido flexibilizar isso. Acho que essa lei é uma lei dura, mas que é uma lei que conseguiu enquadrar os municípios, não levar o município a quebrar uma quebradeira geral. A lei de responsabilidade fiscal, ela é boa, é uma lei excelente, é uma lei que segura, volto a dizer, o município nos eixos, e nós continuarmos fazendo esse tipo de alterações, esse tipo de flexibilização, nós podemos estar condenando os municípios a não conseguirem pagar suas contas no final do mês. O projeto aprovado livra de punições prefeitos e gestores de municípios que estourarem o limite de gastos com o pessoal se tiverem queda nas receitas superior a 10%. Hoje, pela Lei de Responsabilidade Fiscal, o limite para essa despesa é de 60% das receitas, menos os repasses obrigatórios por lei. Até agora, a prefeitura que não cumpre esse limite tem que se adequar ao teto nos 8 meses seguintes, ou pode sofrer sanções, como, por exemplo, não receber repasses da União. O PSL, partido do presidente eleito Jair Bolsonaro, e o PSDB votaram contra a mudança na Lei de Responsabilidade Fiscal para os municípios. O MDB, do presidente Michel Temer, e o PRB liberaram as bancadas. Os outros 16 partidos votaram a favor da flexibilização. Foram 300 votos a favor, 46 contra e 5 abstenções. O projeto segue agora para a sanção do presidente Temer. Este economista critica o perdão das sanções. Diz que afrouxar as regras é ruim para a economia e mais uma transferência de compromisso dos municípios para o governo federal. Isso não é boa conduta de responsabilidade fiscal que o Brasil precisa ter. Isso é ruim para a economia. Aumenta a dívida pública, que já é extremamente alta, e vamos ter presente que o grau de arrecadação fiscal brasileira é muito alto. Então é preciso que os órgãos, todos eles, de nível estadual, municipal, estadual e federal, entendam que é preciso que eles se equilibrem ao nível deles, buscando as soluções que forem necessárias.